Eu estava parada naquela varanda com uma mala e um segredo que poderia ter mudado tudo se eles tivessem se importado em saber. Minha mão estava na minha barriga, tremendo, escondida, e dentro de mim algo ainda estava vivo, algo que eles não sabiam, algo que estavam tentando jogar fora. Terence estava parado na porta com aquela outra mulher, Sabrina, e ele olhou direto nos meus olhos e disse: "Ela está grávida." Assim mesmo, como se estivesse anunciando o tempo. E Yvonne, a mãe dele, minha juíza, meu júri, pegou minha mala e jogou no concreto. "Sai daqui!" ela gritou. "Meu filho precisa de uma mulher de verdade." Eu não chorei naquela hora. Meu corpo estava ocupado demais, protegendo o que estava crescendo dentro de mim. Mas preciso que vocês entendam uma coisa antes de continuar. Eu não era só uma mulher que não conseguia manter uma gravidez. Eu era alguém que amava em silêncio, que pedia desculpas mesmo quando estava sangrando, que mexia o mingau devagar de manhã, porque me mover rápido me deixava enjoada de tristeza e esperança misturadas. Sinceramente, eu deveria ter visto isso chegando. Os sinais estavam lá desde o início. Terence era o tipo de homem que sorria para o Instagram e ficava frio quando a câmera parava. 30 anos, bem apessoado, orgulhoso. A mãe dele o criou para acreditar que um homem deve sempre estar certo, mesmo quando está destruindo tudo ao seu redor. Nós tínhamos o apartamento, as roupas combinando de domingo, os grandes sonhos. As pessoas nos chamavam de casal perfeito. Mas casal perfeito não te conta o que acontece quando as luzes se apagam e as portas se fecham. Naquela manhã, o sol estava brilhante demais. Eu estava na nossa pequena cozinha mexendo o mingau e o observava rolando no celular. "Terence", eu disse baixinho, "a gente pode conversar hoje?" Ele não levantou os olhos. "Conversar sobre o quê?" "Sobre nós, sobre o bebê que perdemos." Foi aí que ele me olhou e seus olhos já estavam cansados de mim. "Nila, a gente já conversou. Aconteceu. Segue em frente." Segue em frente. Essa era a frase favorita dele. Segue em frente da dor. Segue em frente do luto. Segue em frente da responsabilidade. Coloquei o prato na frente dele como uma oferta de paz. Mas paz não estava no cardápio naquele dia. Ele se levantou, pegou as chaves e disse o que sempre dizia aos domingos: "Vamos para a casa da minha mãe." Meu estômago se revirou, porque Yvonne não administrava uma casa, ela administrava um tribunal. E uma vez que decidia que você era culpado, ela nunca precisava de provas. O caminho foi rápido. Terence tinha uma mão no volante, a outra no celular. Eu olhava pela janela, me contando mentiras. Talvez hoje seja tranquilo. Talvez hoje eles sejam gentis. Talvez hoje parem de me culpar. Mas no minuto em que entramos naquela sala de estar, o ar mudou. "Senhor, tenha misericórdia", Yvonne disse, olhando para o meu corpo como se ele a ofendesse. "Terence, você tem certeza que está bem?" Meu rosto queimou. Terence riu como se fosse uma piada. Então, Darnell, o irmão mais velho, o valentão da família, se juntou. "Ainda sem bebê?"
Meus dedos apertaram a alça da bolsa. Yvonne bateu palmas, como se estivesse anunciando notícias da igreja. Todo mundo continue orando, ela disse, porque algumas mulheres não sabem como ser mulheres. Eu tentei falar, mas minha voz saiu pequena. Eu tô tentando, eu realmente tô. Yvonne se virou para mim devagar. Tentar não é suficiente. Meu filho precisa de um filho. Darnell riu. Talvez ela tá comendo demais para fazer espaço. A sala riu. Não todos, mas o suficiente. Eu pisquei rápido, mas lágrimas não pedem permissão. Eu olhei para o Terence, implorando com os olhos. E o que não entendia era que ele não ia me salvar. Ele não me defendeu. Só disse calmo e descuidado. Nila, não começa a chorar. Você sempre faz tudo dramático. Naquele momento percebi que o problema não eram só eles. Era o homem sentado ao meu lado, me vendo ser quebrada e chamando isso de normal. 3 semanas depois daquele domingo, aprendi que palavras cruéis não desaparecem. Elas plantam sementes. Eu estava no banheiro com a porta trancada, olhando para o papel na minha mão. Sangue. O suficiente para deixar meus joelhos fracos. Não de novo. Saí correndo e encontrei Terence ajustando o relógio. Terence, eu disse com a voz tremendo. Algo está errado. Ele franziu a testa como se eu estivesse interrompendo de propósito. O que foi agora? Peguei a mão dele e pressionei contra minha barriga. Eu tô sangrando. Ele puxou a mão de volta. E o que você quer que eu faça? Essa não era uma frase de marido. Era uma frase de estranho. Eu preciso ir para o hospital, eu sussurrei. Ele revirou os olhos, pegou as chaves. Então vamos. No hospital, a sala de espera cheirava a medo. Quando o médico saiu, ele não enrolou. Sinto muito, você teve um aborto espontâneo. Meus ouvidos zumbiram. Terence se levantou devagar e ficou olhando. Então fez uma pergunta. Então, quando a gente pode tentar de novo? No caminho para casa, eu chorei quieta. Terence aumentou o volume do rádio. Para com isso, ele disse. Chorar não vai resolver. Quando chegamos, ele não me abraçou. Fez uma ligação. Mãe, aconteceu. Ele colocou no viva voz. A voz de Yvonne explodiu pela sala. Eu sabia! Eu disse que aquela mulher é amaldiçoada. Terence não a corrigiu. Só disse. Eu não sei o que há de errado com ela, mãe. Como se eu fosse um eletrodoméstico quebrado. Sabe o que mais me surpreendeu? Quão rápido o boato tomou forma. Kesha, prima dele, apareceu naquela noite fingindo ajudar. Oh, Nila, eu soube, é tão triste. Então se inclinou mais perto. Mas sabe, o pessoal anda dizendo que é por causa do seu peso. Seu corpo não consegue segurar nada. E assim virou fato. Não uma possibilidade, uma conclusão. 2 meses depois, fiz algo que nunca pensei que faria. Parei de contar minhas boas notícias. Quando vi aquelas 2 linhas no teste de novo, eu não ri, não gritei. Dobrei o teste num lenço, joguei no fundo do lixo e sussurrei. Por favor, Deus, deixa esse ficar. Mas Terence notou meu silêncio e ficou mais frio. Chegava em casa mais tarde. Mudou a senha. Uma noite tentei pegar a mão dele na cama. Ele se afastou. Tô cansado, ele disse, mas o celular acendeu com um emoji de coração. Ele me viu ver.
Que foi? Ele disparou. Vai começar de novo? Eu só quero que a gente fique bem, eu disse. Ele me olhou como se eu fosse desesperada. Talvez se você me desse um filho, a gente ficaria bem. Aquelas palavras bateram mais forte que qualquer tapa. Então Yvonne trouxe um profeta. O profeta Lionel Briggs andou ao meu redor na sala como se eu fosse um problema a ser diagnosticado em público. Eu vejo peso, ele murmurou. Esse ventre precisa de libertação. Olhei para o Terence, implorando de novo. O rosto dele permaneceu em branco. Prestem atenção nesse detalhe, porque vai importar depois. Aquela era a terceira gravidez. E 2 noites depois, as cólicas voltaram. Acordei ofegando, corri para o banheiro e vi sangue de novo. A terceira vez. Eu não gritei. Só olhei como se minha alma tivesse ido embora primeiro. Em casa, Yvonne não trouxe sopa. Trouxe culpa. Tá vendo? Seu peso é a prova. Você é o problema. Terence ficou perto da parede, braços cruzados. Eu tô cansado, Nila. Não posso continuar vivendo assim. Naquela noite, abri um caderno e escrevi uma frase. Se eu ficar, vou morrer por dentro. Não sabia na época, mas aquela frase foi o começo da minha liberdade. 1 semana depois, enquanto Terence estava no trabalho, entrei numa clínica. A enfermeira Camille Reeves me chamou, calma e gentil. A doutora Alana Whitfield sentou comigo, olhos afiados, voz firme. Ela fez perguntas que me chocaram. Seu marido já foi testado? Histórico de desequilíbrio hormonal? Exame genético? Pisquei. Não, ele se recusa. A mãe dele disse que homens não fazem exames. Doutora Whitfield se recostou. E é assim que a ignorância mantém as famílias presas. O que você está dizendo? Que você tem carregado uma culpa que pode não ser sua. Um fator masculino pode estar envolvido. Seu marido precisa de avaliação. A sala ficou quieta. Eu olhei para o papel de encaminhamento como se fosse perigoso, porque eu conhecia Terence. Conhecia Yvonne. Eles não gostavam da verdade. Gostavam de controle. Na noite seguinte, esperei Terence terminar de comer e coloquei o encaminhamento na mesa. É de um especialista. O médico disse que nós 2 deveríamos fazer exames. Os olhos dele se levantaram e a raiva veio rápida. Então você foi pelas minhas costas? Eu não estava tentando te desrespeitar, eu sussurrei. Ele se levantou tão forte que a cadeira raspou. Você está dizendo que eu sou o motivo de você não conseguir manter um bebê? O médico disse que pode ser qualquer um de nós. Ele riu, amargo e feio. Nessa família, homens não são o problema. E na hora, o telefone tocou. Oi, mãe. Ela foi numa clínica. Tá dizendo que eu deveria fazer exame. Yvonne explodiu pelo alto-falante. Exame? Não deixa essa mulher te envergonhar. Ela é grande, Terence. Mulheres grandes têm problemas. Terence me olhou e deu o veredito. A gente não vai fazer exame nenhum. Fim da discussão. Percebi então que fatos não significavam nada naquela casa. Só o orgulho importava. 2 semanas se passaram. Meu corpo começou a mudar de novo. Seios sensíveis, estômago revirado,
sem menstruação. Sentei na borda da banheira segurando outro teste. 2 linhas. Positivo. De novo. Mas dessa vez não contei para ele. Estava com muito medo. E estava certa em ter medo. Naquela noite, Terence entrou vestindo uma camisa nova, cheirando a perfume caro. Eu cansei de esconder, ele disse. Esconder o quê? Ele se afastou e Sabrina entrou, magra, chamativa. Ela me olhou de cima a baixo e sorriu com desdém. Ela tá grávida, Terence disse. Então, claramente, o problema nunca fui eu. Meus olhos se encheram instantaneamente. Antes que eu pudesse falar, Yvonne entrou como uma tempestade. Graças a Deus! Finalmente uma mulher de verdade. Uma mulher que pode fazer o que você não conseguiu. Meus lábios tremeram. Eles não sabiam. Não sabiam que eu também estava grávida. Respirei fundo, tremendo. Terence, por favor. Ele me cortou. Arruma suas coisas. Não vou viver numa casa amaldiçoada. Yvonne abriu a porta da frente. Vai se consertar em outro lugar. Fiquei ali parada com uma mala, uma bolsa e uma dor tão pesada que mal conseguia respirar. A porta bateu atrás de mim com força, como se estivessem felizes em se livrar de mim. Coloquei uma mão tremendo na barriga. Por favor, eu sussurrei, lágrimas caindo quentes e rápidas. Por favor, fica. Então fiz a única coisa que o orgulho quase me impediu de fazer. Liguei para Monique. Ela atendeu, ouviu minha respiração e a voz mudou imediatamente. Nila, o que aconteceu? Você pode vir me buscar? Eu sussurrei. Manda o endereço. Não se mexe. Tô indo. 15 minutos depois, o sedã azul velho dela parou como o próprio resgate. Ela saltou, viu a mala, viu meus olhos inchados e não fez perguntas inúteis. Só abriu os braços. Eu desabei neles. Eles me jogaram para fora. Terence, a mãe dele, ele trouxe outra mulher. Ela me abraçou mais forte. Você não vai ficar nem mais um segundo nessa varanda. Me levou para a casa do pai dela. Reverendo Curtis Ellis abriu a porta, me viu naquela condição e se afastou sem hesitar. Entre, filha, ele disse. Aquela palavra quase me quebrou de novo. Na manhã seguinte, Monique me levou para uma clínica. A médica verificou meus sinais vitais, fez exames, então me olhou com cuidado. A gravidez ainda está lá. O bebê está bem por enquanto. Eu cobri minha boca e chorei. Ainda lá, ainda vivo, ainda resistindo. Os meses passaram. Eu me movia diferente. Tomava minhas vitaminas em silêncio, descansava quando ninguém estava olhando e comecei a esconder pequenos itens de bebê como um tesouro secreto. Um par minúsculo de meias, um cobertor macio no fundo da gaveta, porque mesmo depois da dor, uma mãe ainda sonha. Então, numa manhã chuvosa, as contrações começaram. Agarrei o balcão na cozinha do reverendo Curtis. Tia Denise, eu ofeguei. Ela se virou, viu meu rosto e se moveu imediatamente. Curtis, ela gritou, é hora. No hospital, as horas pareceram intermináveis. Dor, respiração, enfermeiras se movendo rápido.
Então, um último empurrão, e o choro encheu a sala. Um choro forte, um choro vivo. Explodi em lágrimas no momento em que ouvi. A enfermeira a colocou no meu peito, quente, pequena, perfeita. É uma menina. Eu a chamei de Imani, porque Imani significa fé, e fé foi o que me carregou quando tudo mais falhou. A vida não ficou fácil, mas ficou significativa. Quando Imani tinha idade suficiente, fui procurar trabalho. Foi quando conheci Charmaine Fulton, que tinha um negócio de buffet. Comecei pequena, cortando cebolas, lavando pratos, mas Charmaine notou que eu tinha um dom. Os clientes começaram a pedir meus pratos. Pela primeira vez, as pessoas falavam meu nome com admiração, não com culpa. Então conheci Miles Carter, num evento beneficente. Quieto, estável, olhos pacientes. Ele me notou equilibrando uma bandeja com uma mão e segurando Imani no quadril com a outra. Precisa de ajuda? Ele perguntou. Quase disse não por hábito, mas algo na voz dele parecia seguro. Com tempo, economias e o apoio de Charmaine, abri meu próprio restaurante, o Hamed Grace and Grit Kitchen. O dia da abertura foi modesto. Balões, uma placa feita à mão, um sorriso nervoso. Mas na hora de fechar, a fila estava para fora da porta. E enquanto estava na minha própria cozinha, farinha no avental, Imani rindo nos braços da tia Denise e Miles sorrindo do outro lado da sala, percebi algo poderoso. A mesma mulher que chamaram de quebrada tinha se tornado uma mãe, uma empresária, uma mulher reconstruída das cinzas. 25 anos depois, a verdade tinha terminado de crescer. Imani não era mais aquele bebê chorando. Era a doutora Imani Grant Carter, brilhante, compassiva, disciplinada. Tudo que Yvonne disse que eu nunca poderia produzir estava vivo naquela mulher. A vida de Terence tinha se estreitado em algo pequeno e solitário. Ele nunca construiu a família da qual se gabava. Yvonne morreu anos antes, sem deixar paz, só arrependimento. Terence era agora um homem de cabelos grisalhos, com passos lentos e olhos cansados. Numa tarde, ele foi ao hospital para uma consulta. Uma enfermeira chamou seu nome. Quando entrou na sala, ele a viu. Uma jovem médica de jaleco branco revisando seu arquivo. Ela levantou os olhos e Terence congelou. Ele conhecia aquele rosto. Nila estava naquele rosto. Olá, senhor, ela disse profissionalmente. Eu sou a doutora Imani Grant Carter. Por favor, sente-se. Grant. Depois, Carter, sua única filha, a única que jamais teria, sentada bem na frente dele, viva, prosperando. E ela não o conhecia. Senhor, Imani perguntou gentilmente, o senhor está bem? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque o que poderia dizer? Eu joguei sua mãe para fora enquanto você ainda estava dentro dela? Eu deveria ser seu pai? Ela pegou um copo de água. Sem pressa, ela disse gentilmente. Isso o quebrou mais do que qualquer coisa, porque mesmo sem saber quem ele era, ela mostrou mais compaixão do que ele jamais havia mostrado à mãe dela. Depois da consulta, Terence saiu para o corredor como um homem carregando uma montanha.
E lá, no fim do corredor, ele me viu. Eu estava ao lado de Miles. Jordan, meu filho com Miles, estava conosco, rindo de algo no celular. Uma família inteira, uma vida inteira, um legado inteiro. Terence parou. Eu o olhei de longe, não com ódio, não com saudade, só com paz. E essa foi a punição final, porque ele finalmente entendeu o que tinha perdido. Não só uma esposa, um futuro inteiro. Ele jogou fora lealdade, jogou fora graça, jogou fora a única filha que carregava seu sangue. E aquela filha foi criada por um homem melhor. Qual personagem deixou a maior impressão em você? Fui eu, pelo jeito que reconstruí minha vida pedaço por pedaço? Foi Monique, por aparecer naquela varanda quando mais importava? Ou foi Miles, por aquele amor calmo que nunca apressou, nunca exigiu, só apareceu? Me contem nos comentários. Se você já teve que escolher entre ficar num lugar que estava te matando ou dar um passo no desconhecido com nada além de fé, quero ouvir sua história. Se essa narrativa te tocou, se você sentiu aquela luz da varanda no seu rosto, se sabe como é ser culpado por algo que não foi sua culpa, deixe um like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias. E se você chegou até aqui, se inscreva. Toda semana tem uma história nova e algumas são ainda mais pesadas que essa. Vou ler os comentários hoje à noite. Te vejo na próxima história.